Lúcia, é o seguinte, me conta, da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Bom, eu sou do Paraná, eu nasci numa cidadezinha chamada Capitão Leônidas Marques, Hum. e eu saí de lá com 3 anos de idade, nunca voltei, não tenho nem ideia de como que é lá. Com E 3 de anos? lá eu fui para Rondônia, lá para roça. Peraí, 3 anos? Aham. Quando meus pais mudaram para Rondônia, naquela febre Ah, de tá, não para pegar os Estados terra. Unidos. Oi? Não para os Estados Unidos, para Não, Rondônia. para Rondônia. Aí eu fiquei em Rondônia até os 24 anos. Eu Uhum. trabalhava na prefeitura. Eu era contadora da prefeitura, eu trabalhava na CPL. E aí houve uma mudança, né, na época de 2000 lá, que realmente ficou muito difícil, né? E a gente ganhava muito pouco. E aí eu tinha minha prima que estava aqui nos Estados Unidos. Só que como ela tinha sofrido um pouquinho para chegar aqui, eu fiquei com medo de vir. E o visto era uma coisa fora de questão. Então eu fui para a Europa, eu fui para Portugal. E aí eu fiquei lá até 2003 e de 2003 eu vim para cá, de Portugal para os Estados Unidos. E o que você fazia em Portugal? Você é casada, solteira, tem filhos? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 24 e Nasceram um onde? Sorry? Nasceram onde? A menina nasceu no Brasil. Uhum. E o menino nasceu aqui, ele já tem 16. Aí vocês foram para Portugal. Você foi solteira para Portugal? Não, você Eu fui sozinha, porque eu casei com o meu sweetheart, né? High school. E, bom, quando eu engravidei, ele não quis ter filho. E eu me divorciei dele e fiquei com a filha. E ele foi embora para a Inglaterra, mora lá até hoje. E aí eu fui para Portugal, porque eu não tinha condições psicológicas, né, de vir pelo México. Então, fui para Portugal, fiquei lá 2 anos e pouquinho. Você tentou o visto para vir para os Estados Unidos antes ou não? Não tinha dinheiro, não sabia nem onde era consular direito. Entendi. E eu saí assim. Eu falo assim que hoje, graças a Deus, tem a internet que ajuda tanta gente. Tem você, que as pessoas tiram dúvida, uma galera muito legal. Porque naquela época não existia nada disso. Eu saí assim de Rondônia sem saber para onde eu ia. Eu sabia que eu ia para Portugal, porque tinha alguém lá me esperando. Mas eu não tinha noção de nada, sabe? Eu acho que levou uns Chegou em 3, 4 Portugal, dias foi para fazer chegar o quê? lá. Você foi fazer o quê em Portugal? Na verdade, eu fui trabalhar para ganhar dinheiro, porque o meu plano, como eu trabalhava na prefeitura e tinha sido um péssimo mandato, né? Quem tinha ganhado realmente cortou as portarias, ficou muito difícil para a gente, né? Uhum. Eu fazia faculdade na época. E ele cancelou também isso tudo, o primeiro programa de faculdade, sabe? Então foi bem complicado. Eu já era funcionária pública em 99, mas ele no ano de 2000 cortou tudo. Então todo mundo teve que ir embora, uma cidade muito pequena, sem opção, né? Aí eu fui para Portugal, porque tinha essa amiga da vizinha da minha mãe que morava lá. Olha isso. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, não era nada do que eu achava, né? Mas eu consegui, né? Eu consegui 2 vistos lá e de lá eu vim para cá. E você conseguiu visto em Portugal para vir para os Eu Estados consegui Unidos? meu visto em Portugal. Com passaporte do Brasil. Com passaporte brasileiro. Uau, que legal. Só que antes, o que aconteceu foi o seguinte: eu dei muita sorte. Tinha um reality show lá na TVI e eu me inscrevi para esse reality show. E eu fui participante desse reality show. Eu não ganhei. Eu acho que eu fiquei em 4º ou 5º lugar, porque eu desmaiei. O nome do reality show era Mãos de Ouro. Era 20 pessoas, colocava a mão num carro que valia 45 mil euros, isso em 2003, em junho de 2003. E quem tirasse a mão por último ganhava. Só que nesses intervalos a gente ia para o banheiro, a gente fazia muito exame de sangue, antidoping. E como eu não tinha ninguém para me dar comida, era o pessoal do próprio shopping que me dava hambúrguer, porque eu trabalhava no McDonald's lá, né? Eu era gerente do McDonald's e trabalhava em outro restaurante também. Então eu fui ficando fraca. E numa dessas saídas para tirar sangue, eu desmaiei e eles não me deixaram voltar. Nossa, mano. E aí, por causa disso, eu liguei para minha prima aqui, né? E falei assim: eu tava pensando em ir para aí.
Só que o visto era uma coisa assim muito fora da nossa realidade, né? Aí ela falou: ah, não quero nem falar com você, Lúcia, vai arrumar o visto, depois me liga. Falei, filha da mãe, eu vou arrumar esse visto. Preenchi toda a papelada. Eu não tinha nem roupa para ir no consulado, você tem uma ideia. Nem um centavo, tá? Que eu mandava tudo pro Brasil, né? Aí eu peguei e usei o meu próprio uniforme do McDonald's, só tirei todos os meus pinos, né? Peguei um trem a noite inteirinha, cheguei lá cedo e fui com a cara e com a coragem. Falei, se for para ser, vai ser. E a mulher, sei lá, ela não perguntou praticamente nada, ela só perguntou o que eu queria fazer aqui. Falei, tô indo de férias. Ela falou, vem pegar o passaporte às 9 da manhã. Isso era umas 8 e tal, mais ou menos. Eu saí, dei uma volta, voltei e estava pronto. Nossa, rapidinho foi, então. Não foi no dia, porque eu morava no Porto e eu fui para Lisboa, que era o consulado dos Estados Unidos, era só em Lisboa na época. Isso em 2003. E aí que eu fiquei com medo de vir, você acredita? Mentira. Porque daí, quando eu voltei para o meu serviço, o meu patrão dobrou meu salário para eu não vir. Salário mínimo naquela época era 453 euros. Era muito dinheiro. Porque no Brasil, quando eu saí, o salário mínimo era 100 e pouco. Entendi. Então, assim, eu ganhava 4, 5 vezes mais e eu tinha 2 empregos. Aí aquilo, eu falei, ai, meu Deus, me dá um sinal. Aí eu tive o sinal. Foi terrível. Para América. Não, eu levantei assim num dia de manhã. Isso, ó, eu peguei o visto em junho e quando foi novembro, estava chegando assim perto do meu aniversário. Acho que foi dia 1º de novembro. Daí eu falei assim: ai meu Deus, me dá um sinal, o que eu faço? Eu com o visto lá e o medo no coração, né? Aí eu morava numa. Eu não sei se alguém conhece o que é albergue. Sim, todo mundo sabe o que é albergue. Então, lá era albergue. Eu pagava 60 euros para morar na época. E eu só tinha direito àquele quarto, mais nada, banheiro compartilhado, tudo compartilhado, né? Aí eu peguei e falei assim: eu vou levar meus documentos. E eu geralmente deixava. E naquele dia me deu aquele insight assim: leva tudo, levei tudo. Eles roubaram o nosso albergue, foi feito um limpa, que só sobrou meus documentos, eu acho. Nossa. Eu falei, quer saber? Isso é o sinal. Desci, comprei a passagem, dia 3 de novembro de 2003, eu pisei em Boston. E você veio por onde? Por Nova York? Eu vim direto para Boston. Nem passei em Nova York. E quando foi, não perguntaram, o que você veio fazer em Boston? Eu? Na imigração. Era a única palavra que eu sabia. Vocaciones. Vocaciones? Eu não falava inglês. Nada. Então, quando eu resolvi de vir, eu comecei a procurar. Daí eu aprendi I am lost. Porque eu tô perdida, né? I'm lost. E vacation. E uma outra que você vai rir. Sure. Eu falei, gente, o que é sure? Era confirmação. Sabia que era confirmação. Era sure, né? E eu vim com isso, mas nada. E uma mala. E vim embora.